Sim. Então vamos lá. Boa tarde, estamos começando o nosso primeiro vídeo para o nosso canal do YouTube do Vertar Laboratórios. É com muito prazer que nesse mês de março a gente traz um tema tão relevante para falar, que é um tema sobre empreendedorismo feminino. E por que não trazer uma mulher tão inspiradora e aqui de casa, né? Entre aspas, que é a doutora Carolina Heck. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dela no mundo da veterinária. E a ideia aqui, realmente, nesse primeiro vídeo que, bom, estamos gravando em março e por isso falar sobre esse tema, né? E ser referência para outras mulheres em um ambiente que a gente sabe que é tradicionalmente masculino, aí a medicina veterinária, né? Então a ideia é a gente realmente colocar um pouco de, que seja, né, um pouco de inspiração e um pouco de fazer histórias motivadoras. Eu acho que isso que é o que importa. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Carolina Heck. Te agradeço muito pelo teu tempo. Eu sei que é corrido para uma mulher de negócios, né? Parar um pouquinho e conversar aqui com a gente. Mas eu acho que vai ser bastante inspirador e acho que a gente vai ter bastante coisa para trazer para o nosso público. Então, seja muito bem-vinda ao nosso papo, doutora Carolina Heck. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo extremamente interessante e produtivo. Legal. Eu vou ter algumas perguntas aqui para fazer para ti. Eu vou tá lendo alguma coisa aqui, mas é para que a gente realmente consiga aproveitar esse tempo e ter uma conversa de qualidade, né? Então, para começar, doutora Carolina, vamos lá. Você teria como voltar aí no início da tua carreira e contar um pouco como foi essa jornada? Bom, eu sempre sonhei em ser veterinária, né? Então, desde pequena, a veterinária sempre foi um sonho, né? Acho que a maioria dos veterinários, eles sonham em ser veterinário desde de novos, né? Então, em 2001, eu entrei na UDESC, em Lages, né, no curso de Medicina Veterinária, e durante o período do curso, eu fiz vários estágios, né, em diferentes áreas, em diferentes segmentos. E no final do curso, eu fui direcionando mais para a parte de produção animal. Então, no final do curso da veterinária, eu fui trabalhar, fiz estágio final com suínos, e fui trabalhar a campo com suinocultura, né? Então, isso foi em 2006, tem um tempinho já. Então, eu comecei a trabalhar na parte de assistência técnica de suinocultura. Fiquei 4 anos no campo, trabalhando com assistência técnica, né? É um desafio grande, naquela época também era um desafio grande para mim, principalmente por algumas questões, né? E em 2010 eu retornei para a universidade para fazer o mestrado, né? Então, em 2010 surgiu a ideia do laboratório, né? O Álvaro trouxe essa ideia da gente montar um laboratório. Eu achei essa ideia, comprei essa ideia, porque a gente via muita dificuldade no campo, a gente tinha muita dificuldade de diagnóstico. Essa ideia, para mim, pareceu excepcional. Mas, para eu poder tocar junto essa ideia com ele, eu senti a necessidade de me especializar um pouco mais. Então, voltei para a academia, fui fazer mestrado na área de diagnóstico, né, para poder ter esse conhecimento inicial do diagnóstico veterinário, diagnóstico laboratorial. Então, em 2011, eu defendi meu mestrado e a gente inaugurou o Vertar Laboratórios, né? E desde então, desde 2011, hoje já são 13 anos nessa trajetória, eu sou responsável técnica pelo laboratório, responsável pela gestão da equipe, gestão da empresa, né? Então, gestão técnica e gestão da equipe. São alguns desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses 13 anos. E 2014, voltando um pouquinho na minha história, né? 2014, já com o laboratório em andamento, eu iniciei o doutorado, né? Eu comecei a fazer o doutorado, sempre nessa necessidade de buscar conhecimento. Então, só para entender, você abriu o laboratório e começou o doutorado na mesma época, é isso? Não, o laboratório a gente inaugurou em 2011.
Ah, O ok. doutorado eu comecei em 2014, né, e Ah, tá defendi certo. em 2017, tocando junto laboratório e doutorado. Né? Então, Super simples. bem tranquilo. Uma fase muito tranquila na minha vida. Mas deu tudo certo, foi um momento de grande aprendizado. Muitas dificuldades que a gente passa, que a gente passou, servem para o nosso crescimento, né? Então foi corrido, foi difícil, foi gratificante. O meu doutorado defendi em 2017 e ao longo desses 13 anos do Vertar, então, no início eu tinha uma visão da necessidade técnica, né, para tocar a empresa. E não, a gente precisa também da parte administrativa, de gestão de pessoas, gestão de equipe. Então, quando a gente se forma veterinário, isso não é algo que a gente aprende na universidade. Então, é algo que a gente tem que buscar além, né? Em toda essa parte de gestão, de administração. Então, paralelamente, ao final do meu doutorado, eu iniciei uma pós-graduação na PUC, em gestão de pessoas e inovação. Além de outros cursos de capacitação que a gente sempre vai fazendo, né? Não tem como ficar parado, né? O mercado se moderniza e a gestão de empresa também. Já dá para ver aí, nessa pequena conversa, o quanto que você foi buscando se atualizar, o quanto você foi buscando conhecimento, porque realmente na medicina veterinária a gente não tem praticamente nada de gestão, né? A gente sai extremamente técnico e um técnico também geral, né, Carolina? É um técnico assim que você sai com a base de muita coisa e depois você vai, se você quiser abrir, seja uma clínica veterinária, seja um laboratório, você precisa buscar essa qualificação. Então, puxando já para a nossa segunda pergunta, quais foram, então, de todos aí que você passou nessa fase entre abrir o laboratório e até hoje, qual o principal desafio para uma mulher empreendedora, vamos falar assim, né? É interessante essa pergunta e ela me traz uma reflexão. Antes de iniciar o negócio, antes de fazer a empresa acontecer, a gente já encontra desafios na veterinária por ser mulher, né? Então, quando eu iniciei no campo, eu iniciei na área de suínos. Foi em 2006, não é muito tempo, né? Quase 20 anos, mas para a gente parece que faz pouco tempo. Mas tinha muito preconceito naquela época. Não era normal ou não era comum mulheres veterinárias na suinocultura no campo, na parte de assistência técnica. Hoje, graças a Deus, já mudou esse perfil, mas naquela época tinha poucas mulheres que iam para a área de suinocultura. Então, eu já iniciei com o início da minha vida profissional nesse desafio. Então, eu senti preconceito, os produtores, eles tinham vergonha, às vezes, de falar comigo, né, por ser mulher, então eles eram um pouco mais tímidos, então eles não estavam habituados com aquela cena de uma mulher veterinária chegando para dar assistência na suinocultura. Então, eu já escutei de alguns produtores que o ideal era que eu mudasse de área para trabalhar, por exemplo, com bovino de leite, né, que o gado leiteiro normalmente são as esposas que cuidam. E era isso que eles falavam para mim. Não, porque daí você conversa com a minha esposa, né? Então, por não ter esse costume, talvez, do diálogo profissional com mulheres, né? Então, nesse início da minha vida profissional, acho que foi onde que eu enfrentei o maior desafio, assim, né, por ser mulher. E quando a gente traz para a vida de empreendedora, para a vida de empresa, no início, alguns aspectos, assim, principalmente quando a gente fazia reuniões com outros colegas, o mundo da veterinária, ele é um mundo ainda muito masculino, né? A gente está mudando, né? Tem muita mulher na veterinária, mas principalmente no setor agro, né? No setor agro, ele ainda é muito masculino. Então, a gente fazia algumas reuniões na empresa, então eu, o Álvaro, mais 2 colegas, mais 3 colegas, e algumas situações assim que são sutis, mas a gente vê que é um pouco de preconceito, né? Que é aquela situação da mulher estar fazendo um questionamento, de estar fazendo um posicionamento, e a outra pessoa responder para o colega, e não para a mulher que está perguntando. Então, isso foi Isso é algumas comum, né? situações que aconteceram. Hoje não ocorre mais, né? Então, hoje eu não percebo mais essas situações, né? Mas eu não vejo elas mais na minha vida. Que bom. Ah, como eu fico feliz com isso. Mas, Carolina, primeiro,
A Carolina de 2006, ela é muito diferente da Carolina hoje de 2024, seguramente, né? Eu entendo que... E aí a gente vai fugir um pouco das perguntas aqui, mas eu queria te falar, comentar uma coisa assim que eu acho que é importante da gente... A gente que já passou por esse caminho, já traçou esse caminho, já, né, já teve essa experiência, como que você... O que você fez, aquela mulher de 2006, como superou esse desafio? Porque naquele momento que a pessoa te fala, bom, acho que é melhor você trabalhar com bovinocultura de leite, porque o que aquela Carolina sentia e como ela respondia a isso? E como a Carolina hoje, de 2024, consegue também deixar para lá algumas coisas que a gente sabe que você precisa também tocar para seguir a vida, né? Engolir uns sapos, né? Então, seria essa palavra, né? Mas, realmente, a Carolina de 2006 é outra Carolina da 2024, né? A gente tem um amadurecimento, né? Mas o que eu tenho muito em comum com aquela Carolina é a iniciativa, a não aceitação da opressão, não aceitação da omissão. Então, frente a essas situações, ou tanto situações comigo, ou com meus pais, ou com outras pessoas uma situação assim que eu vivenciaria, eu me posicionaria, né? Então, eu sempre me posicionei nas minhas opiniões, né? Então, quando eu escutava esse tipo de situação, eu dava uma risadinha e falava, olha, então vamos ter que aprender a trabalhar com mulher, porque hoje na veterinária basicamente está entrando muita mulher, né? Na minha turma, por exemplo, a gente era em 32 mulheres e 8 homens, né? Sim, sim, Então, esse é um dado do Conselho, o último censo da veterinária mostra isso, né? Que a gente já tem muito mais mulheres registradas no Conselho Federal do que homens, né? Para toda a situação, o que a gente não pode fazer como mulher é aceitar e se calar, né? Esse teu posicionamento de falar, ok, tudo bem, a gente sempre, né, com o jeito gentil, né, de falar, ok, tudo bem, então, assim, vamos se acostumar vamos nos acostumar a esse novo patamar. Legal, muito legal. E a Carolina de agora, em reuniões com grandes empresários que você tem com frequência no laboratório, né, que a gente acaba acompanhando também, como que é esse posicionamento? Hoje tu sente que você conseguiu, até falaram essa semana, né, que a mulher ela precisa ir atrás e tomar o seu poder, né? Hoje a Carolina já tomou o poder, já consegue se destacar e ser respeitada como deve ser. como a profissional que é, né? Não, com certeza, né? Então, hoje é muito diferente, até porque com a maturidade as pessoas também te tratam de forma diferente, né? Então, há um respeito maior também por causa da idade, né? Então, há um reconhecimento dos colegas, então, você demonstra mais uma segurança, né? Que talvez com os 20 anos a gente não tenha tanta aquela segurança que a gente tem, né? Com quase o dobro da idade, né? Se a gente tivesse, né? Mas, enfim, são experiências. Eu acho que o importante dessa conversa e desse momento é dizer, não se cale, né? Se posicione de forma inteligente, se posicione de uma forma gentil e honesta, mas se posicione. A gente não pode, na verdade, ficar aceitando tudo, né? Mas vamos lá. Nova pergunta para a doutora Carolina. Como estudante, já sonhava em ser empresária? Já tinha passado isso na sua cabeça ou não? Sim, né? A minha referência, a minha família é uma família de empreendedores. Então, eu trago essa referência de casa. Durante o curso da veterinária, durante a graduação, eu sim tinha ideia de montar um negócio, mas eu não queria me formar e montar alguma coisa. Sabia que eu precisava de experiência, né? Experiência de vida, experiência dentro de empresa, né? Então, a gente tinha essa vontade, era muito estimulada na minha família, pela minha família, né? Pela minha mãe, pelos meus avós. Tua história também familiar
vem trazendo essa carga aí, essa bagagem. Então, é algo que sempre teve comigo, né? Então, em algum momento isso ia ocorrer, né? Então, ocorreu e somos uma empresa de sucesso, né? E você lembra qual foi o momento, assim, que deu essa virada e falou, não, eu entendo que é isso que eu vou fazer. Teve alguma situação particular, assim, que fez você tomar a decisão e seguir em frente? Então, o meu perfil, eu sou movida a desafios, né? Então, eu gosto muito de desafios, né? Então, quando aparece um desafio, eu não recuo, pelo contrário, eu avanço sempre mais, né? Então, chegou aquele momento, aqueles 4 anos após formada, você está naquele momento, o que a gente vai fazer? Eu preciso de mais. Eu já estava numa fase que eu sentia uma necessidade de algo mais, né? Então, quando o Álvaro trouxe a ideia do laboratório, foi que não, é isso aí. Isso aí vai dar certo, a gente vai fazer algo diferente. E foi o que aconteceu. Para contextualizar só, para quem não conhece, né, eu acho que a gente precisa apresentar quem é a Álvara. Que eu acho que é uma peça importante nesse contexto Bertá, né? O Álvaro, então, é meu marido, né? Nós estamos juntos há 21 anos. É o idealizador do Vertar, né? Então, ele é uma pessoa com uma mente privilegiada. Então, em que a gente trabalha muito, a gente tem perfis totalmente de opostos. Então, eu acho que por isso que a nossa empresa dá certo. Que cada um está no lugar certo dentro da empresa. O Álvaro é um dos fundadores do Vertar, né? Companheiro de vida, né? Além de uma mente brilhante, é companheiro de vida. Muito legal. E eu quero voltar a um ponto que você falou lá no início, né? Que é uma temática que você trouxe, que você enfatiza muito, que você falou lá na frente, de dizer, eu não me sentia segura em trabalhar com essa situação, então eu fui buscar conhecimento. Eu não estava preparada para lidar com diagnóstico, eu fui fazer um mestrado. Então, você enfatiza muito a importância da educação continuada, né? Você consegue nos explicar como hoje você percebe que essa busca continuada de informação, e eu sei que você não para de estudar, você está sempre fazendo um curso diferente, buscando coisas em outras áreas. Eu acho que uma das coisas importantes, como esses conteúdos, porque você não busca só conteúdo técnico, que eu acho isso muito legal e eu aprendi muito isso contigo também, que você busca conteúdos de forma como multidisciplinar aí, né? Como você entende hoje que isso impacta no teu negócio, na gestão do teu negócio, né? Então, Dani, exatamente isso, né? Eu acredito muito na educação, né? Eu acho que o conhecimento, que a educação, ela é transformadora, né? Então, eu preciso ter conhecimento, eu, Carolina, eu preciso ter conhecimento para poder discutir sobre o tema, para poder ter opiniões sobre o tema. Como eu gosto de me posicionar, eu preciso ter ferramenta para isso, né? Então, eu sempre busquei, realmente, eu busco muito pelo conhecimento. No início do projeto Vertar, então eu senti a necessidade do conhecimento técnico, do conhecimento das técnicas, entender todas as técnicas, mesmo porque 90% dos ensaios que tem no Vertar, fomos eu e o Álvaro que implantamos, né? Então, a gente implantou desde a prática até os procedimentos, até os controles. Então, isso tudo faz com que você tenha que estudar, né? Precisa desse conhecimento, né? Então, eu sempre busquei, no início, muito conhecimento técnico, né? No início, eu estava voltada realmente mais para o conhecimento técnico, e eu acredito que, como o RT do laboratório, ou como uma forma de eu poder auxiliar meu cliente, poder discutir um caso, eu preciso ter conhecimento também sobre as patologias, sobre as doenças. Então, isso também, eu busquei muito esse conhecimento, né? Para poder, chegou um cliente nosso de PET, com dúvida por uma doença sinomose. Eu tenho que entender sobre essa doença, né? Eu tenho que entender que fase está a doença, para poder direcionar qual é o melhor método de diagnóstico para ele, qual é a melhor amostra, da mesma forma que um cliente de suínos me liga
para a gente discutir algum caso de diarreia neonatal, eu tenho que saber o que é uma colibacilose, o que é uma rotavirose. Da mesma forma que um cliente de bovinos entra em contato. Então, eu busquei muito esse conhecimento, né? Então, é super importante a gente entender a etiologia de uma doença e a patogenia da doença para poder discutir ou orientar os colegas, né, os nossos clientes, né? Então, é um desafio muito grande, né, no Vertar, como a gente trabalha com todas as espécies de animais, então a gente tem uma gama de doenças para estudar. No segundo momento da minha vida, eu me vi frente aos desafios de lidar com pessoas, né, lidar com uma empresa, lidar com pessoas, né? Então, eu fui buscar esse conhecimento, né? Então, sempre que eu tenho uma dúvida, que eu fico em dúvida se eu estou indo pelo caminho certo, se eu preciso desse conhecimento, eu busco conhecimento, né? Então, fui fazer curso em gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão administrativa, empresarial. Então, sempre buscando esse desenvolvimento, né? E até hoje, né? Como você falou, eu sempre estou fazendo um curso. Eu Sempre não está fazendo consigo, curso, sempre. Essa não consigo menina, fazer. olha, eu vou falar para vocês, não consegue parar e falar, não, hoje, esse mês eu não vou fazer nada. Não, ela está sempre fazendo cursinho, sempre. Uma coisa, Carolina, sabe que eu queria te perguntar, que eu acho que é legal, dentro da gestão, dentro da parte de fazer a gestão das pessoas, de fazer a gestão do teu negócio, que te desafia mais? O que te coloca mais à prova, assim, dentro de tudo isso? Dentro da empresa é gestão de pessoas, né? Então, porque você dentro de uma empresa, se você tem se você tem só um colaborador, você tem duas pessoas diferentes, o gestor e o colaborador. Se você tem 4, você tem 5. Se você tem 15, você tem 16. Se você tem 20, você tem 21. Então, é o maior desafio, porque cada pessoa é diferente, né? Não tem como você lidar com algumas situações da mesma forma com todo mundo, né? Cada um precisa de uma forma para você acessar essa pessoa e trazer o melhor dela, né? Então, esse é o meu objetivo com as pessoas, é acessar elas e trazer o melhor delas, né? Para que elas tragam o melhor para dentro da empresa, né? Então, que ela produza, que ela cresça, que ela se desenvolva dentro da empresa. Então, esse eu vejo é o maior desafio. Eu acho que é um desafio imenso para muito gestor, né? Acho que dentro de todas as atividades de um gestor hoje, lidar com. E ainda mais que a gente está numa época de várias gerações trabalhando juntas, e aí os cursos te mostram como trabalhar a geração Z contra. É uma loucura e eu super admiro, porque realmente é desafiador. Bom, que legal, Carol. Acho que tem bastante coisa acontecendo. Para quem não conhece e entrou no canal agora e está vendo o nosso primeiro vídeo, o Vertar Laboratórios, ele é um laboratório que atende todas as espécies em um único laboratório. Então, são mais de 2.500 análises. Pensa que foram 2.500 análises que a doutora Carolina e o doutor Álvaro fizeram procedimento operacional padrão, certo? Os POPs, para cada um. Então, além disso, além de você ter toda a responsabilidade técnica, essa mulher faz toda a gestão do negócio. Então, vocês imaginam quão desafiador é e quão é importante a gente ter esse tipo de conversa para que realmente, com essa história de referência, você consiga inspirar outras mulheres. Quais as dicas que você daria para mulheres jovens que estão recém-formadas, as meninas que estão saindo aí da faculdade, que talvez se encontrem a mesma experiência que aquela Carolina de 2006 lá, que, né, que vai para o campo, que vai para o agro, que tem esse desafio de falar, não, esse lugar não é para você. O que você daria eu acho que conselho mesmo para essas futuras e jovens profissionais? É interessante essa pergunta, Daniela. O que eu daria de conselho
principalmente trabalhar a inteligência emocional. Acho que esse aspecto assim é o mais importante hoje em dia. 2 pontos que eu acho que seriam importantes, que são importantes de se trabalhar, seja para quem está começando a vida profissional, para quem está começando um negócio, então, para quem está pensando em empreender, inteligência emocional e resiliência. O empreendedor ele tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande. E a resiliência não é só não esmorecer frente às dificuldades, e sim ter energia e ir para frente às dificuldades. Então, frente a qualquer dificuldade, você não pode recuar. Você não tem tempo para recuar. Você tem que ir para frente. Você tem que vencer esse obstáculo, porque você é referência, seja para um colaborador, seja para 25, para 30 colaboradores que você tenha na sua empresa. Então, a partir do momento que o líder ele esmorece, ele cai, a equipe cai. Então, o empreendedor ele tem que ser muito resiliente e, com isso, ter muita inteligência emocional. Hoje em dia se fala muito da inteligência emocional, que não se falava Sim. isso há 10, 15 anos atrás. É você conseguir separar sua vida profissional do seu eu, da sua vida pessoal. Né? Então, esse é um grande desafio, principalmente para quem está empreendendo, né? Para quem é empreendedor, é dono de uma empresa, porque a empresa é um sonho, normalmente, da pessoa. Né? Ofertar é um sonho nosso, que se concretizou, que se realizou. Então, é importante separar que qualquer crítica que ocorra à empresa, ela não é uma crítica pessoal àquele empreendedor. Né? Então, esse é um caminho que, no início, a grande parte dos empresários tem essa dificuldade de separar o que é a empresa, o que é a pessoa. Então, não levar aquela crítica para o pessoal e se desanimar, se desmotivar. Né? Então, é muito importante a inteligência emocional. Né? Seja para ser empreendedor, seja para trabalhar dentro de uma empresa que cobre muito. Né? Hoje, a nossa empresa, a gente tem uma grande responsabilidade, que é trabalhar com diagnóstico. Então, a gente tem uma equipe capacitada, altamente técnica e muito cobrada. É importante que as pessoas consigam trabalhar com a cobrança, né? E não leve para si, para o seu íntimo, as questões profissionais da empresa. É muito difícil essa separação, mas ela É é importante muito que ocorra. difícil. É muito importante. Eu acho que assim, todas as suas dicas foram super valiosas, mas essa é uma dica assim que é uma dica, um conselho que leve para a sua vida. Porque não é fácil a gente construir. Eu tenho certeza, né, Carolina, que você até chegar a esse ponto de iluminada, assim, de conseguir ter esse processo, isso também faz parte do que a gente fala do desenvolvimento das soft skills, né? Muito se fala e muito, saúde mental, inteligência emocional, tá se falando muito, mas na verdade a gente precisa praticar isso muito na veterinária, principalmente na veterinária. Acho que a veterinária tem um artigo publicado aqui por um profissional colombiano que fala do alto nível de suicídio na veterinária, né? E como, lógico, para todas as profissões, mas a gente que trabalha com animais, com saúde animal, é muito importante. E é muito importante também, e tão importante, que eu já vou fazer um nosso jabá aqui, que a gente traz também, esse mês, trouxe a primeira palestra falando sobre saúde mental, e eu acho que o importante é que, além da Carolina, você incorporar isso para sua vida, você está levando isso para dentro da sua empresa e para dentro, para motivar todos os colaboradores a pensar nisso, né? Acho que isso é fundamental, assim. Muito legal. Muito legal. Não, essa questão hoje, acho que está muito também, Dani, vinculada com o momento do mundo atual. Então, hoje, no mundo atual, as informações chegam muito rápido, a gente está muito exposto, as coisas boas chegam na mesma velocidade que as coisas ruins. As pessoas estão menos preparadas para lidar com a crítica. Então, acho que talvez por isso que a inteligência emocional está tão em destaque, né? Porque a gente está numa fase
de divulgação muito, muito rápido. A informação ela é na velocidade da luz hoje. Tá todo mundo muito ansioso. E naturalmente a mulher, eu estava até conversando isso com o meu marido aqui, como a mulher, a gente tem uma carga mental muito maior, né? Porque vamos conversar, a mulher, além dela ser empresária, empreendedora, a gente naturalmente tem outras coisas na cabeça, né? Como o que vai fazer de almoço para as crianças, coisa para o que tem que comprar na semana. E tudo isso a nossa cabeça não para, né? Então, realmente trabalhar essa questão é de suma importância. Muito legal, Carol, que você trouxe esse tema, porque eu acho que é tão relevante e a gente precisa olhar, pôr luz nisso, né? As pessoas estão realmente precisando. Vamos respirar um pouco, né? Vamos viver isso aqui de uma forma um pouco não tão intensa, né? Enfim. Vamos lá para a nossa última pergunta para a gente fechar a nossa conversa. Como que você vê o papel das mulheres no avanço e inovação do setor veterinário nos próximos anos? Eu acho que isso é interessante, eu quero saber a tua visão. Eu acho que a mulher já tem historicamente um papel importante na medicina veterinária, né? A gente tem grandes referências, né? Então a gente já vem trilhando um caminho importante na medicina veterinária, né? Porque a gente vai ter cada vez mais mulheres gerindo empresas, cada vez mais mulheres no setor agro, cada vez mais mulheres no setor pet, então cada vez mais mulheres na pesquisa, né? Então a gente também tem que lembrar que a veterinária tem a linha da pesquisa e a pesquisa é muito forte na veterinária, é algo também em mim muito forte. Exato, né? muito, muito forte. Legal que você trouxe isso, porque a gente fala, né, fala tanto da parte técnica e dos escopos, mas na pesquisa a mulher, ela, nossa, tem um papel muito importante, né? Exatamente. Então eu vejo só a crescer, é só trazer mais inovação, é só impulsionar mais na medicina veterinária mesmo. Acho que é essencial, não só na veterinária, né, mas em todos os aspectos, né? A gente tem muito a contribuir.